Estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje conversa com Ortiz Júnior, prefeito de Taubaté pelo PSDB. Quem abre os trabalhos neste bloco agora é o meu colega Elcio Costa. O senhor falou exatamente sobre saúde, o senhor também falou que são importantes os 11 desafios na área de transporte, também na área de enfrentar a questão da segurança. No Brasil, entretanto, tem um problema que acho que apavora todo mundo, ou pelo menos preocupa todo mundo, que é a questão do desemprego. Nós temos 13, 14 milhões de desempregados. Taubaté não é um ponto fora da curva, também sofre o impacto do desemprego, principalmente por depender muito da cadeia automotiva. O que o município pode fazer para resolver, mas para reduzir esse impacto negativo e que perspectiva o senhor vê de geração de emprego na cidade? Olha, Elcio, esse é um problema que depende, obviamente, de uma política econômica do governo federal, né? O principal motor é federal. O principal motor é federal. A gente vive aqui em Taubaté, principalmente de um cluster automotivo, né? A gente tem um arranjo produtivo importante que gravita em torno das duas grandes montadoras e a gente tem um parque industrial muito diversificado, fora o cluster muito diversificado, com eletroeletrônico, uma indústria pesada, um início muito incipiente de uma indústria aeronáutica com a Embraer, com outras empresas desse arranjo produtivo, mas principalmente ainda a indústria automotiva. Se o Brasil não vende carro para fora, se o mercado interno não consome carros, a gente tem uma crise de desemprego mais importante na cidade. O que a gente vem fazendo para ajudar o governo federal e ajudar a cidade nesses últimos anos? Primeiro, tentar empregar aquela mão de obra que tem uma deficiência maior de qualificação, que é a construção civil. O que é o CAF nesse momento de crise, se não uma grande oportunidade de emprego para essas pessoas? Nós temos aí 300 empregos novos gerados nessas obras que estão aí em andamento na cidade. Depois nós temos uma parceria público-privada, uma PPP, que foi feita nos 4 anos anteriores, modelada nos 4 anos anteriores, em que a gente pôde contratar uma sociedade de propósito específico, que é a Eco Taubaté, que gera hoje 600 empregos. 600 empregos novos. A prefeitura não reduziu um posto de trabalho sequer na área de manutenção de áreas públicas, limpeza, capina, e, além disso, estimulou a formação de um consórcio de empresas para gerar outros 630 empregos. Então, são 630 empregos novos, gerados a partir de 2016, meados de 2016, no meio da crise. Depois, nós temos uma outra contribuição importante, que são os convênios com a Universidade de Taubaté, os 2 convênios importantes, para desenvolver as oficinas de tempo integral e as oficinas da educação infantil. São 1.030 trabalhadores novos, contratados sob o regime da CLT, pela Universidade de Taubaté, mediante um processo seletivo. Então, o que a prefeitura faz? A prefeitura faz em menor escala, evidentemente, mas faz o que muitos dos governos do Estado, de estados equilibrados, ou países que atravessaram graves crises econômicas faz, que é contribuir para a riqueza da cidade, contribuir para o PIB, para a formação do PIB municipal, com investimentos do governo. Então, a prefeitura ela procurou se capitalizar nesse momento. Como indutora do desenvolvimento. Como indutora, exatamente. Como uma empresa que induz a geração de empregos, que induz a distribuição melhor de riqueza. E a gente vive, obviamente, uma expectativa grande com o novo governo. Ele tem anunciado que o Brasil tem condições de sair da crise, principalmente o seu posto Ipiranga lá, o seu guru econômico, Paulo Guedes, tem anunciado que em 2 anos é possível sair dessa grave crise. A gente aposta muito nisso. Eu confio muito no Brasil, confio muito no governo federal, confio muito no novo governo e acredito que... E olha, você que é bastante estudioso desses ciclos econômicos, a cada grave crise econômica corresponde um grande ciclo de aceleração econômica e desenvolvimento. Sim, que corresponde pendular. É um movimento pendular, que corresponde em intensidade e tempo, né, com a crise econômica grave que esse país viveu. Então, acho que o próximo ciclo vai ser um ciclo muito bom para a cidade de Taubaté. Prefeito, já que o senhor tocou nas obras do CAF, como é que elas estão? O cronograma está sendo seguido dentro do previsto? 2019 vai ser marcado por quais obras? Que algumas a gente aí já está vendo na prática. A gente tem o cronograma bastante adiantado, muito embora
Nesse início de primavera, a gente tem chuvas muito intensas, né? Eu nunca vi uma primavera tão chuvosa nos últimos anos. Que acaba impactando aí nas obras. Acaba impactando nas obras. A gente tem a construção do reservatório de água do Parque Três Marias, algumas obras de drenagem importante, algumas obras de infraestrutura com troca de solo. Então, o solo encharcado, você não consegue trocá-lo, você não consegue aplicar a massa quente. Mas o saldo é positivo. A gente tem das 250 ruas que serão recapeadas, a gente tem 230 concluídas. A gente tem obras de drenagem importantes já fazendo efeito. Essas chuvas todas, nós não tivemos alagamento no Parque Três Marias, que historicamente todo verão tem episódios graves de alagamento. Nós tivemos uma redução de enchentes na água quente. Nós tivemos um episódio isolado aqui no Parque Aeroporto, mas a gente vai certamente ampliando as áreas de captação de água de chuva, reduzir o problema. A ideia é que a gente não tenha mais nenhum problema nos próximos anos. E a gente vai ter o ano que vem, nós vamos ter certamente, eu acho que 3 obras de bastante impacto na cidade, que é a conclusão, ou pelo menos a fase final de obra em dezembro do ano que vem, dos 2 viadutos novos da Independência, que é o acesso da Assis Chateaubriand. É um nó na cidade. É um grande nó na cidade, é um grande gargalo. E serão 2 viadutos novos, cada um num sentido de direção, com ciclovia, com iluminação de LED, enfim, com espaço para circulação de veículos e se acomodarem com muito mais segurança viária. A par disso, a duplicação da Estrada do Barreiro, que é outro nó importante. Eu estava dizendo a vocês que o espaço vazio urbano da cidade para crescer é aquela região sul. Então, duplicar a Estrada do Barreiro com ciclovia, com calçada, com asfalto novo, com acessibilidade e depois o novo binário da Estrada do Barreiro, a nova Estrada do Barreiro, no sentido inverso de direção ao sentido atual. Então, essas obras são importantes. A SP62, que é essa avenida aqui onde o estúdio da Band está localizado. A gente precisa ciclovias, calçada, asfalto, LED e segurança viária. Essa via é onde acontece o maior número de acidentes na cidade. A questão do CAF, ele é realmente, circulando por Taubaté, você vê que tem várias obras, o senhor está anunciando 3 obras importantes. A questão que preocupa um pouco a população é a questão do empréstimo. A prefeitura tem feito alguns ajustes, algumas questões até por causa de oscilação de receita, e o empréstimo é uma questão, é uma coisa equacionada ou no futuro pode preocupar o munícipe, por exemplo? Olha, o empréstimo, ele é idêntico a qualquer empréstimo internacional que qualquer ente federativo faz para investimento em mobilidade urbana. Aliás, o mundo só investe em mobilidade urbana mediante recurso de organismos de financiamento internacionais com juro e taxa de administração muito barato. Cabe no orçamento da prefeitura, é um dinheiro muito barato. Nós contratamos, inclusive, com $1 a 3,60. Nós estamos cambiando o dinheiro, quando ele entra na conta, a 3,90, a 4. Então, a gente ainda tem um ganho de desvalorização do real frente à moeda dólar. Então, a gente ainda tem ganhado um pouquinho mais. A gente contratou a 3,60, então a gente vai pagar no câmbio de 3,60, no câmbio pré-fixado de 3,60, um dinheiro que a gente está ainda cambiando com um retorno financeiro melhor. Taxa de administração muito barata. Elcio, a verdade é o seguinte, nenhum município médio, nenhum estado, e o Brasil não faz obra de mobilidade urbana, aliás, o mundo não faz grandes obras de mobilidade sem financiamento de organismos que só emprestam para isso. Por que Taubaté tinha que ficar de fora? Onde é que a gente ia arrumar 300 milhões de reais para investir em mobilidade urbana e fazer a transformação da cidade? Quer dizer, era a única alternativa e uma alternativa barata e viável. Tá certo, prefeito. Bom, a gente faz mais um rápido intervalo e na volta, então, a gente continua a conversa aqui com o Ortiz Júnior. Não saia daí.